Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Fabrício e a partir de agora iremos fazer uma análise nos indicadores da empresa Cosan. Iremos analisar 5 indicadores fundamentalistas, analisaremos 5 indicadores de rentabilidade e analisaremos 3 indicadores de endividamento. Mas antes de iniciar nossa análise, eu gostaria de agradecer você que já é inscrito aqui no canal. Hoje já somos 6.168 inscritos e gostaríamos de em breve atingir a marca de 10 mil parceiros. E só chegaremos neste número se você que ainda não é inscrito dar uma forcinha e contribuir clicando no botão inscrever-se. Também convido todos a deixarem o joinha, o like no vídeo e ativarem o sininho de notificações para que mais pessoas sejam avisadas sobre este vídeo. Iniciaremos falando um pouquinho sobre a empresa. A Cosan é uma holding comprometida com o desenvolvimento sustentável do Brasil e que cada vez mais investe em negócios dedicados à logística integrada e à diversificação da matriz energética brasileira. Faz parte do portfólio da Cosan a empresa Raízen, que é referência na produção de açúcar, etanol e bioenergia e uma das maiores no setor de distribuição e comercialização de combustíveis do país, além de ser uma das 4 maiores companhias de faturamento do Brasil. Outra empresa que faz parte do portfólio é a Compass Gás e Energia. Ela atua e investe em 4 segmentos de negócios: infraestrutura, distribuição, comercialização e trading, se estabelecendo como uma plataforma complementar de atividades para explorar as oportunidades do setor de gás natural e energia no país. A terceira empresa que faz parte do portfólio é a Moove, uma das maiores empresas de lubrificantes do país que atua globalmente na produção e distribuição das marcas Mobil, Coma e marcas profissionais, além de rede de franquias especializadas em serviços automotivos, a Ziplube. E a quarta e última empresa que faz parte do portfólio é a Rumo, que é a maior operadora logística com base ferroviária independente da América Latina. As 5 concessões ferroviárias se estendem sobre os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e os estados da região sul do Brasil, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E para começar, iniciaremos falando sobre o ticker da Cosan, que é o CSAN3. Este ativo é uma ação ordinária. A Cosan tem valor de mercado superior a 34 bilhões. Um excelente valor, não é mesmo? A Cosan, entre todas as ações, ela possui 1,8 bilhões de ações, um número extremamente expressivo. A Cosan é do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. O preço atual deste ativo na data da gravação do vídeo é de R$ 18,25. Este ativo, o CSAN3, ele possui média de negociação ao dia superior a 125 milhões. Então, todo dia, a média é negociada um valor muito alto das ações da Cosan. A variação da cotação do preço da Cosan nos últimos 12 meses chegou na mínima de R$ 16,77 e no valor máximo atingido foi de R$ 24,03. Então, ela está na média aí. A Cosan teve lucro líquido nos últimos 12 meses superior a 4,9 bilhões. Olha o faturamento, o lucro dessa empresa. E vamos aos indicadores. Iniciaremos pelos indicadores fundamentalistas, Então são 5 indicadores. O primeiro deles é o PL, que é o preço sobre lucro. Este indicador ele nos dá o tempo em anos que o investidor teria o seu dinheiro retornado se todo o lucro fosse distribuído em forma de dividendos. Lembrando que quanto menor estiver este indicador, é melhor. Na minha análise, PL entre 1 e 5 são excelentes. Entre 5 e 8 são bons PLs. E acima de 8, para mim já é um ponto de atenção. Mas lembrando que em empresas novas e de crescimento o PL sempre vai ser alto. Então isso tem que ser levado em conta. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mencionar. Fujam de empresas que tenham um PL negativo. Não é bom.
O nosso segundo indicador fundamentalista, de valuation é o dividend yield. Este indicador ele representa a rentabilidade relativa dos dividendos pagos nos últimos 12 meses e é calculado levando-se em consideração quanto cada ação gerou de lucro com dividendos sobre o valor dela mesma. Então, quanto maior for o dividend yield, melhor. No caso aqui, na minha análise, se o dividend yield for superior a 6%, a empresa já é considerada uma boa pagadora de dividendos. Aqui no caso da Cosan está um pouco abaixo, mas isso não quer dizer que a empresa é ruim. Está em 4,4. Então, nos últimos 12 meses, a Cosan pagou 80 centavos de dividendos por ação. E o nosso terceiro indicador fundamentalista é o EV/EBITDA. O resultado deste indicador é considerado em anos. Quanto mais baixo, menos tempo uma empresa leva para ter o retorno do seu investimento se mantiver a produção operacional dos últimos 12 meses. Quanto menor for, melhor. No caso, está em 9,49. É um bom EV/EBITDA abaixo de 10. E o nosso quarto indicador fundamentalista é o LPA, que é o lucro por ação. Ele é considerado muito importante, pois apresenta quanto de lucro a empresa está gerando para cada ação. Isso quer dizer que para cada ação que a empresa possui, ela gerou um resultado líquido. Então, quanto maior for este valor, melhor. No caso aqui da Cosan, está em 2,63. Poderia ser maior? Claro, quanto maior, melhor. Mas não está ruim. E o nosso quinto e último indicador fundamentalista é o PSR, que é o Price to Sales Ratio, que em português significa índice de preço em relação à venda. Quanto menor o número, melhor o resultado. Um indicador que for abaixo de 1 é considerado ótimo. Aqui no caso da Cosan está um pouquinho acima de 1. Então aqui é um ponto de atenção. Mas como vimos, um indicador sozinho não significa que a empresa é ruim. É um ponto de atenção, mas tem que considerar a análise do conjunto todo de indicadores. Falaremos agora dos indicadores de rentabilidade. Mas antes, novamente eu gostaria de reforçar meu convite para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se, deixe o like, ative o sininho de notificações e seja avisado sempre que novas análises de ações forem postadas. O primeiro indicador que analisaremos é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto maior o ROI de uma empresa, melhor, pois demonstra que a gestão da empresa ela tem sido cada vez mais eficiente em gerar lucro. Para mim, é ideal o ROI de uma empresa quando está acima de 15%. No caso aqui, como podemos ver, no ano passado e neste ano está acima. Ano passado em 22% e agora em 17%. Então é um bom indicador. O segundo indicador de rentabilidade é o ROIC, que é o retorno sobre capital investido. Este indicador ele considera a capacidade que a empresa tem de gerar lucro quando é considerado tudo que foi investido nela. Em nossa análise, quanto maior for o ROI, melhor. No caso aqui está acima de 10%, um excelente resultado também, um bom resultado para este indicador. O nosso terceiro indicador é a margem bruta. Este indicador ele mede a rentabilidade da empresa, ou seja, qual percentual de lucro que a empresa ganha sobre cada venda. Então, sobre tudo que ela produz, tudo que ela vende, que ela comercializa, ela tem um lucro no caso aqui, acima de 20%. Está em 24%, ano passado 25%, 2020 27%, como a gente pode ver aqui, sempre acima de 20%. Um excelente indicador, um resultado aqui para a margem bruta. E o nosso quarto indicador de rentabilidade é a margem líquida. Uma margem líquida elevada indica que a empresa está conseguindo converter uma boa parte da receita em lucro líquido. Desta forma, significa que ela é capaz de manter seus custos e cobrar preços elevados diante do cenário. É ideal o resultado deste indicador quando é acima de 10%. Aqui no caso, 2021 e 2022 está acima de 10%. 25% e 16%. Então, por enquanto aqui nos indicadores de rentabilidade, todos que foram analisados estão bons. E o nosso quinto e último indicador de rentabilidade é a margem operacional. Mas o que significa isso,
Este indicador ele permite avaliar a capacidade do negócio de gerar bons resultados. Margens altas indicam que a empresa está tendo boa parcela de lucro e significa que é eficiente. Então ele mede a eficiência da empresa, pois ele consegue gerar o maior lucro operacional com sua receita líquida. Então quanto maior for, melhor. No caso aqui, a gente pode observar que sempre acima de 15%. No ano de 2021 chegou a 35%, que é um resultado fantástico, e agora 29%, que também é excelente. E para finalizar os indicadores, falaremos dos indicadores de endividamento. O primeiro deles é a dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido. Tá, mas o que isso significa, né? Eu vou explicar. Quando este indicador estiver muito alto, é um sinal de alerta, pois indica que a empresa ela tem gastos elevados com pagamentos de juros. Quanto menor for este indicador, melhor. Aqui no caso a gente vê que está abaixo de 2, né? Mas se a gente pegar na série histórica, desde 2016, ele vem crescendo um pouquinho aí ao ano. Agora em 2021, né, chegou a 1,69 e em 2022 já diminuiu um pouquinho. Então está abaixo de 2, está controlado. O segundo indicador é a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Esse indicador, né, demonstra o número de anos que a empresa levaria para pagar a dívida líquida no cenário que o EBITDA dela permanece constante. Se o resultado for abaixo de 2 vezes, significa que a empresa tem um endividamento saudável e é capaz de quitar suas dívidas em um bom prazo. Mas no caso, se o resultado for superior a 2 vezes, significa que a empresa pode ter um momento financeiro turbulento e não é considerada uma boa pagadora. Quanto menor for este indicador, é melhor. É ideal que seja abaixo de 2 vezes. No caso aqui, desde 2020, este indicador ele vem sendo acima de 2. 2020, 3,57, 2021 ele diminuiu para 3 e agora diminuiu mais um pouquinho. Será que a partir dos próximos anos vai continuar caindo? É um ponto de atenção aqui também. E o nosso terceiro e último indicador de endividamento é a liquidez corrente. Este indicador ele mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo. Quando o resultado do indicador é igual a 1, é considerado como um ponto de equilíbrio de rendimentos igual aos custos. Então, a empresa tem exatamente o valor de recursos necessários para cumprir com suas obrigações e dívidas no curto prazo. Já no caso de ser maior do que 1, é um indicativo de que a empresa conseguirá honrar as dívidas e obrigações com terceiros de curto prazo. É ideal que seja maior do que 1, quanto maior, melhor. Quando é superior a 1,5 é excelente. Aqui no caso, então as dívidas de curto prazo estão controladas, a empresa tem caixa para pagar aí tranquilamente. O que é um ponto de atenção aqui a dívida líquida sobre EBITDA, que são as dívidas de longo prazo com financiamentos, né? Mas é um ponto de atenção, igual eu expliquei, vem caindo aqui nos últimos 3 anos, pouquinho, mas vem caindo. Não significa que a empresa é ruim. Lembrando, pessoal, que este vídeo não é recomendação de compra deste ativo, tá? Apenas estou trazendo informações referentes aos indicadores. Para finalizar nossa análise, vamos aos comentários finais. Como puderam ver, nos indicadores fundamentalistas, tivemos 2 pontos de atenção. Isso não significa que a empresa é ruim, tá? Os pontos de atenção foram em relação ao dividend yield, que é na minha visão, tá? Não significa que é errado, que está abaixo de 6%. Eu gosto de empresas que têm um dividend yield acima de 6, né? No caso da Cosan está abaixo. E o PSR, que está acima de 1. A empresa tem bons indicadores de rentabilidade, tem um ponto de atenção nos indicadores de endividamento e se você tem Cosan, comente aqui embaixo. Vai comprar mais? Acredita que a empresa irá prosperar no longo prazo? Deixe nos comentários uma sugestão de empresa para que eu possa trazer análise aqui para o canal. E este, pessoal, foi mais um conteúdo aqui do canal, espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito aqui no YouTube e nas redes sociais, eu aproveito para deixar o convite. Clique em inscrever-se aqui abaixo e nas outras redes sociais me adicione como amigo. Vamos crescer juntos. Um grande abraço a todos.